Eu E me daí arrumo. você convida o Ricardo. Aqui. Pronto. E aí, Marcião? E aí, garoto, como é que você tá? É, Tudo beleza? bem? Tudo bem, e você? Posso falar uma coisa aqui ao vivo? É, Tô morrendo de saudade de você, Ricardo. eu também, você é parça. É isso aí, é isso aí. Então, parece que o pessoal queria entrar também, né? Eu não sei se você aí consegue convidar o Rubens agora aí pelo link da Atlética. Será que dá aqui, Bia, para o Rubens? O quê? Pro Rubens entrar pelo link Não da dá. Atlética? Eu acho que são... Você tá pelo link da Atlética, na verdade. eu estou pelo link da Atlética. Então, mas se você pela Atlética convidar ele, você não consegue... Vamos tentar. Vamos ver. Não, são só 2 pessoas. Eu também desconfiei, viu? São só 2 pessoas. Live só... Não, só duas nas lives? É. Eu acho só 2, viu, Ricardo? Então, tranquilo, Márcio, vamos começar o debate até para não te atrapalhar. Imagina. A pediu para eu comentar esse assunto, o pessoal mandando muita mensagem e tal, para comentar. Eu acho que assim, Márcio, eu acho que nós temos que dividir essas questões das manifestações. Eu acho que a gente tem que separar as coisas. Eu acho que assim, no Brasil, as manifestações elas tiveram uma origem diferente das manifestações que tiveram nos Estados Unidos, pelo menos num primeiro momento, né? Aqui no Brasil já estava uma discussão, uma manifestação política das torcidas organizadas e tal. E aí aconteceu aquela situação lá nos Estados Unidos com o policial que acabou matando aquele rapaz negro. E aí o que acontece? A manifestação lá nos Estados Unidos, ela começou em decorrência dessa questão racial, né? Aqui no Brasil, essa manifestação está se tornando racial agora, porque no primeiro momento ela não começou com uma discussão sobre questão de raça, pelo menos é o que eu entendi no primeiro momento. E aí essas questões raciais lá dos Estados Unidos, elas acabaram se espalhando pelo mundo, como hoje teve na França, tal, em todos os lugares. Mas eu acho que assim, pelo menos eu entendo que começou de forma distinta, é o meu ponto de vista. Deixa eu só começar o debate no seguinte sentido. A molecada me chamou para discutir essas questões raciais, porque assim, Márcio, eu percebo que esse tipo de assunto, que são questões raciais, elas não são discutidas nos bancos acadêmicos, né? Muito pouco, ou são muito pouco discutidas, como outro dia nós fizemos uma palestra sobre entorpecentes aí na faculdade, que é um tema também que não se discute, né? Parece que é uma coisa que não existe na sociedade, né? Então as pessoas vão empurrando, como se esse problema não existisse. E é um problema que existe. E a questão do racismo é uma questão que existe, ela está aí. E ela é uma questão que tem que ser enfrentada. Eu acho que você negar a existência do racismo, Marcia, na minha opinião, é muito pior do que você enfrentar esse problema. Tá? Então as coisas acontecem justamente por causa disso. Vai estourando, né? A coisa vai acumulando, até uma hora que ela estoura, né? Como aconteceu lá nos Estados Unidos, né? É uma segregação racial ali muito forte, né? É um racismo que, na minha opinião, o racismo dos Estados Unidos é um racismo diferente do racismo aqui no Brasil, porque lá é um racismo mais explícito e aqui é um racismo mais velado, né? Eu acho que é diferente o tipo de racismo que nós temos. E nós, no movimento negro, eu não participo muito, até porque eu não tenho muito tempo para participar, mas a gente sempre faz uma comparação. O que é pior? Esse racismo explícito que nós temos lá nos Estados Unidos, né? Ou velado E pelo aqui, menos né? você sabe que o sujeito é racista, não te quer lá e pronto, e acabou. Ou esse racismo velado, onde as pessoas fazem que o racismo não existe, né? E vão tolerando, né? E vão né? Olhando você torto, não querem você em determinado espaço, mas também não falam nada que não querem você lá. Tá? Então, eu não sei, Márcio, o que é pior. E esse racismo, né, na minha opinião, ele acaba refletindo, né,
automaticamente nos órgãos de segurança pública de uma forma geral, né? A sociedade, na verdade, os órgãos de segurança pública, eles refletem muitas vezes o que a sociedade prega. A sociedade prega uma determinada conduta e isso vai acabar refletindo lá nos órgãos de segurança pública. Você sabe muito bem que eu não sou um cara radical, né? Eu gosto de discutir o assunto, né? No ponto central, mas eu acho que é um assunto muito complexo, mas eu acho que o mais importante na questão racial, Márcio, é reconhecer o racismo, né, e enfrentar esse problema com políticas públicas. Qual que é a melhor política pública? Não sei te dizer. Depende de um monte de fatores. Mas eu acho que esse problema tem que ser enfrentado. Eu não sei o seu ponto de vista. Ricardo, boa noite. Boa noite aí aos nossos fervorosos alunos aí que nos chamaram para o debate, né? Bem, em primeiro lugar, Ricardo, você é um cara que eu admiro por tudo, pelo homem, pelo pai, pelo professor, pelo advogado, né? E também pelo ser humano. Porque, veja só, a questão racial, eu acho que ela transcende, Ricardo, todos os patamares ideológicos, políticos e filosóficos. A questão do racismo ou do preconceito, né? A gente poderia... Eu ia só pedir essa gentileza para nós alargarmos o conceito de preconceito, até pelo 140, parágrafo 3º do Código Penal, nós temos a injúria e preconceito, que ela engloba cor, raça, etnia, procedência nacional, né? Estamos falando aí agora da China. Poxa, todo mundo aí querendo matar tudo quanto é chinês. Espera aí, calma aí, vamos avaliar. Então, eu pego carona, o ser humano, na verdade, ele busca o quê? Justamente a falar, olha, essa cor não me agrada por causa, não sei porquê, mas não me agrada a origem dele, e não me agrada porque ele é libanês, ou ele é sírio, ou ele é do Oriente Médio. Então, nós percebemos, infelizmente, Ricardo, não sei se você tem essa visão, que o problema do racismo negro, ele é um dos vértices. Sim. Nós temos vários, né? Lógico, falando aí, eu quero só aproveitar para falar do George Floyd, né? Que eu vou falar como policial, tá? Eu vou pedir para colocar roupa, porque eu gosto de falar pelado, né? Falar sem a roupa da segurança pública, sem a roupa do magistério. Só vou pedir essa gentileza. Sim. Eu juro pelos 2 filhos que eu tenho. Eu tenho 20 anos como delegado. Minha Nossa Senhora Aparecida. Isso não existe. O cara estava dominado. Não tinha porquê. Você tem enforca-gato, você tem algema, você tem protocolos para você seguir em abordagem, entendeu? Eu tenho certeza que muita gente pode ter sido vítima de uma violência policial. Vamos falar aqui em São Paulo, mas, meu Deus do céu, eu estou aqui há 20 anos. O que esse cara fez, e depois eu fui puxar a capivara dele, viu, Ricardo? Do tal do Derek Chauvin, né? Que foi o policial que já foi expulso já da corporação de Minneapolis. Ele já tinha 18, abre aspas, queixas no mesmo sentido, inclusive com pessoas brancas, né? Tem um relato de um menino branco que falou que foi abordado por ele, que ele estava portando uma airsoft, que ele estava saindo, é muito comum isso lá, foi abordado de forma totalmente irregular por esse policial. Então, veja só, né? E depois nós temos a manifestação dos policiais de Miami, foi uma coisa linda, todos curvados. Ou seja, peraí, vamos lá. Existe o racismo? Existe. Ele é forte? Sim. Mas peraí, com todo respeito, por causa de um filho da mãe desse, né? Nós temos que pagar um preço alto, porque agora vem à tona novamente. Claro, acredito que seja em boa hora, porque talvez esteja precisando, né? E eu queria comentar com você, Ricardo, na verdade, eu queria te jogar uma bola sobre a manifestação do presidente da Fundação Palmares. Sim, eu vou falar. Então, eu não sei, Ricardo, o que é pior, né? Então, não estou criticando o presidente da fundação, mas eu vejo assim, que a questão do racismo, ela vem ao encontro do que a sociedade quer. Posso estar enganado, Ricardo? Mas não, você tem razão. Eu vejo que a sociedade, a cada semestre, a cada ano que passa, está se conscientizando mais, né, do respeito. Respeita a minha cor, respeita a minha idade, né? Tem o lance sexual, que não é o momento agora para falar,
mas é um momento interessante a posteriori, é respeito o meu corpo, respeito a minha individualidade. Então, nós temos que levantar essa bandeira, sim. Sim, né? sim. Então, terrível. A questão é o seguinte, né? Eu vejo que assim, o movimento negro ele tem se organizado cada vez mais, Márcio, e vem buscando representatividade. E, por um outro lado, eu percebo que isso aqui no Brasil está incomodando muita gente. Né? Por exemplo, em Salvador, que sempre foi dominado pelos europeus por uma questão histórica, né? Sempre foi dominado. Agora eu estava olhando as notícias, eu estou vendo que nós temos vários candidatos, pré-candidatos negros à Prefeitura de Salvador. Tá? Mas, Ricardo, isso daí quer dizer que ele vai ser o melhor prefeito do que o outro? Não, não quer dizer nada. Mas isso é uma questão de representatividade. Isso é importante. Tá? Então, o negro está se conscientizando que ele precisa dessa representatividade na política. Tá? Isso está mudando, isso está incomodando muita gente. Eu acho que isso é muito importante. Tá? Isso é muito importante. Tá? E eu penso, por um outro lado, mas que o racismo no Brasil ele foi tão forte, né? O processo de abolição dos escravos, ele foi tão severo que o negro brasileiro, muitas vezes, ele tem vergonha das suas origens. Tem vergonha das suas origens. De tão forte que foi a questão da escravatura aqui no Brasil. Tá? Então, eles colocaram o negro numa situação, né, de exclusão tão grande que ele se sente assim com vergonha de ser negro. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Eu sou negro, eu sou professor e eu sou professor negro. Eu tenho muito orgulho de falar isso. Professor, não, eu tenho orgulho de falar isso. Não é eu tenho orgulho das minhas origens. Não é apenas uma questão da cor da pele. Eu tenho orgulho das minhas origens, como todo mundo tem orgulho das suas origens. Tá certo? Cada um, né, com as suas origens. Então, eu tenho orgulho e eu falo isso para os meus alunos. Tenha orgulho das suas origens. Eu lembro que eu dava aula numa faculdade e aí o aluno não conseguia fazer a prova, quase no final do horário. Eu falava, professor, eu não consigo fazer essa prova e eu vou devolver essa prova porque eu sou negro, eu não tenho condições e tal. Aí eu olhei no olho dele e falei assim, então, por isso mesmo é que você vai mostrar que você tem capacidade. Né? Você vai fazer essa prova, você vai me devolver. Pô, o rapaz ficou numa alegria tão grande, me devolveu a prova depois. Não sei se foi, nem lembro se ele foi muito bem ou não, mas às vezes ele precisa desse apoio, entendeu, Márcio? De alguém chegar e falar para ele e falar assim: meu, você é o cara, você consegue fazer, entendeu? Só que muitas vezes a sociedade priva o negro desse tipo de coisa. Então, muitas vezes ele não está do lado de alguém que chega para ele e fala: vai lá e faz, vai lá que você tem competência para poder fazer isso. Esse apoio falta. Então, e esse racismo velado, ele acaba tirando esse direito das pessoas, né? De a pessoa, né, se sentir, na verdade, uma pessoa incluída na sociedade, tá? Então, é isso que eu acho que é muito importante. Quanto à questão do presidente da Fundação Zumbi dos Palmares, eu respeito também, é um posicionamento dele, ele tem o direito de se posicionar da forma que ele entende melhor. Mas eu, particularmente, eu não concordo com essa postura de se negar o racismo. Né? Você vai negar o racismo, ele não existe, pronto, acabou, né? Houve uma manifestação, mas o negro é vítima, quando ele fala de racismo, é vítima. Será que para falar de racismo a pessoa tem que se portar como vítima? Será que eu sou vítima? Eu não me considero vítima. Eu não me considero vítima. Né? Mas o sistema é difícil. É difícil. Eu sempre falo para meus alunos, o sistema é muito difícil. Né? É difícil para o pobre, é difícil para o negro, para o homossexual, só que nós temos que contrariar o sistema. Né? Se você não contrariar o sistema e acatar tudo que passa para você, que você não é ninguém, porque você é negro, porque você é pobre, ou porque você não teve uma boa condição no começo dos seus estudos, aí você vai afundar. Então, eu acho que você tem que dar a volta por cima, falar assim, eu tenho os meus problemas, como todo mundo tem os seus problemas, e eu vou dar a volta por cima. Mas, para isso, né, o negro precisa ter uma injeção de autoestima, entenderam? Ele precisa disso, tá? E muitas vezes ele precisa de respeito. Tá? Precisa de respeito. E você, quando nega esse tipo de coisa, o sujeito fala assim, poxa, ninguém me respeita. Porque muitas vezes o que o negro quer é respeito. É respeito, só isso. Você respeita o sujeito, deixa ele fazer o papel Sim. dele. Você não é obrigado a gostar do negro, do homossexual, você não é obrigado a gostar de ninguém. Você apenas tem que respeitar essa pessoa. Só isso. Pronto, acabou. Não atrapalha a vida dela. E você vê como o racismo gera uma série de consequências, inclusive para o branco, né? Inclusive para o branco, porque ele prega o racismo e depois, com base nisso, surge uma onda de violência, né? Uma onda de violência e o sujeito acha, muitas vezes, que está na razão, né? E aí você vê um caso, por exemplo, esse que nós estamos falando do policial americano. Né? Às vezes o policial que estava trabalhando lá era um pai de família, trabalhador,
tinha seu emprego, sua família para sustentar. E aí, com essa atitude, ele matou um sujeito, né? E lá, a demissão é sumária, lá nos Estados Unidos, né? A demissão é sumária. E aí o sujeito vai estar preso agora, né? A família dele provavelmente vai ficar desamparada em decorrência disso, né? Então, quer dizer, ele foi vítima do racismo que ele mesmo plantou. Exato. Não é? Então, eu sempre falo para os meus alunos que são policiais, use os direitos humanos a seu favor, não contra você. Use a seu favor, não se meta em encrenca desnecessária. Use os direitos humanos em seu favor, que você vai ver como sua carreira vai ser bem melhor e como você vai evitar muita dor de cabeça. Exato. Ricardo, alguns alunos estão perguntando aqui sobre eventual enfrentamento de uma situação fática de racismo, né? O que fazer, né? Bem, eu respondendo, mas daí jogando a bola para você do lado da advocacia e também do lado da ação de indenização, eventualmente, que possa existir. Do ponto de vista jurídico penal, você pode fazer o BO pela internet, que é o BO de injúria, lá do 140, parágrafo 3º, que é a capitulação correta, descrever qual foi a discriminação, né? E, com relação a isso, é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Então, você vai ter que manifestar o seu interesse em prosseguir, né? Em que o Ministério Público prossiga na ação. Então, no mais, a Polícia Civil de São Paulo, digo isso enquanto policial civil, ela está de portas abertas para receber qualquer tipo de reclamação nesse sentido. Então, aí vocês são capacitores, vocês têm a capacidade de multiplicar, né, informações. Sim. Pode pedir para procurar a Polícia Civil, fazer o BO. Hoje em dia, já há a possibilidade de fazer o BO online, porque antes da pandemia não dava para fazer esse tipo de BO, né? Agora é possível fazer esse tipo de boletim. Então, você fazer uma denúncia, abre aspas, né? Você noticiar isso para a delegacia. Marcelo, eu particularmente, eu achei um avanço, talvez às vezes as pessoas nem percebem, né? Às vezes vocês que estão dentro da corporação, eu achei um avanço tão grande a possibilidade de registrar o boletim de ocorrência pela internet no caso de injúria racial. Fantástico. Eu também achei extraordinário, porque o Márcio, às vezes o negro que é vítima dessa injúria racial, o cara se sente tão inferiorizado que ele não tem coragem de ir até a delegacia de polícia. Entendeu? Exato. Então, quando ele tem a possibilidade de fazer esse boletim de ocorrência pela internet, você dá um amparo jurídico muito grande. Isso aí, eu dou os parabéns para a Polícia Civil. Acho que foi extraordinário, não só nesse caso com violência doméstica e outras situações. Eu acho que é por aí. Eu acho que a tecnologia ela tem que ser utilizada a nosso favor. Porque senão, o negro ele não vai. Né? O negro ou a vítima desse preconceito, ela não vai até a polícia, porque ela se sente inferiorizada, acuada, não entenderam? Desse sistema todo. Então ele fala assim, porque quando eu sempre falo para os meus alunos, quando eu não critico a pessoa do policial, muitas vezes eu critico o sistema de segurança pública, né? E como eu estava criticando o sistema de segurança pública dos Estados Unidos, hoje eu estava num grupo, eu participo de uma associação de segurança pública, aí o sujeito, né, falou assim, não, é uma associação de segurança, é pública e privada. E aí o sujeito falou assim, não, mas esses manifestantes são lixo. Não, pá, peraí. Não é por aí. Não é por aí. Eles têm as razões deles. Ah, mas ele está usando da violência. Ele está usando da violência. Mas por quanto tempo ele foi vítima da violência sem que ninguém fizesse nada? Eu não estou falando que uma violência justifica a outra, mas eu estou falando que as pessoas têm o seu limite, né? E o negro americano, ele chegou no limite. Chegou nesse limite, né? Aconteceu aquele negócio com o rapaz lá, e o pessoal falou, não, chega, pô. Não dá mais. Não dá mais. Nós vamos ter Ricardo, só uma parte. Me faz lembrar, em 1992, quando, da mesma forma, 2 policiais agrediram dois negros em Los Angeles e eles foram para a corte. Chegou na corte, absurdamente, eles foram absolvidos. Tanto que é conhecido como Burn Day, uma coisa assim, o dia que Los Angeles pegou fogo, em 1992, por conta da absolvição desses 2, né, policiais que agrediram covardemente 2 negros. Então, veja só, óbvio que ninguém vai concordar em quebrar uma cidade inteira, óbvio. Sim. Só que, peraí, foi o que você falou. Aquilo, cara, e você vendo naquela época as imagens, é horrível. Dá vontade de realmente quebrar tudo, porque, dói na alma, dói na pele, né? Então, 1992, será que
Pô, 28 anos depois, é isso? Eu não sei fazer contas, que é isso, né? Sim. 28 anos depois, temos um novo episódio, né? Só que, graças a Deus, dessa vez foi um pouco... Por mais que tenha uma difusão maior, mas não foi tão violento como foi o de 92 em Los Angeles, né? Então, é isso que você falou exatamente, Ricardo. Você não pode deixar... Você tem que extravasar isso aí. Por isso que a internet, Ricardo, o cara fazendo BO, o cara tendo uma resposta estatal, né? Dessa aflição dele, dessa injúria, dessa ofensa à honra dele, eu acho que é importante, ele se sente protegido pelo Estado e não vai depois ficar quebrando tudo depois, porque realmente você não pode culpar os manifestantes de forma alguma. Sim. É aquela velha história, né, Ricardo? Prende um gatinho, um filhote de gatinho num quarto 3 dias e solta ele para você ver. Ele sai um leão, parceiro. Sim, exatamente. Uma outra coisa que eu critico muito, Márcio, a minha área não é especialidade em segurança pública. Você entende muito mais de segurança pública do que eu. Eu particularmente, eu discordo do sistema de segurança pública que é aplicado nos morros do Rio de Janeiro. Né? Mas eu vou entrar lá com o exército no morro, eu vou entrar com a polícia no morro, porque lá tem um foragido e tal. Filho, entre estar um foragido lá dentro e você preservar a vida das pessoas daquela comunidade, que 98% das pessoas que estão lá dentro são pessoas de bem, então, enquanto aquele sujeito não sair de lá, você me desculpa, você não vai entrar lá, porque o estrago vai ser maior. O estrago vai ser maior. Nós vamos estrangular esse sujeito aqui fora, não vai entrar droga no morro, não vai entrar arma, não vai entrar nada. O morro mesmo vai colocar o cara para fora daqui. Entenderam? O morro vai falar, olha, você vai embora porque você está dando trabalho e enquanto você não se entregar, o morro não vai voltar à normalidade. Então, a própria sociedade vai expurgar aquele cara lá do morro. Mas agora, entrar dentro do morro, atirando, né? Como ocorreu no caso de 80 tiros no carro de um senhor lá no caso do Exército, ou como aconteceu agora no caso do João Pedro. Isso daí é injustificável, né? Então, não dá para aceitar mais esse tipo de coisa. Só que o que acontece é o seguinte, Márcio, eu até postei nas redes sociais essa semana. Se o Brasil não abrir o olho, não mudar suas políticas de segurança pública, vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos atualmente. Porque o negro de hoje em dia, Márcio, não é mais aquele negro de antigamente. Ele não é aquele negro analfabeto, tá? É aquele negro que então, quer dizer, a coisa mudou bastante. O cara, né? O cara sabe, né? O cara sabe ler, o cara sabe escrever, o cara fala inglês, né? O cara tá antenado nas redes sociais. Então, o negro não é mais o mesmo de antigamente. Exatamente. Então, eu acho que, assim, os nossos governantes, eles têm que pensar muito bem, né, e rever a nossa política de segurança pública, porque senão nós iremos entrar num caos novamente. Novamente não, como está entrando os Estados Unidos agora. Outra coisa, Ricardo, que eu queria comentar com você, existe também a questão da violência contra o negro policial, né? Sim, exatamente. Ainda tem esse lance ainda, né? O que acontece é o seguinte, muitas vezes esse negro que acaba agredindo o outro negro, ele não tem noção, muitas vezes, do que ele está fazendo naquele momento, né? Eu acho que o nível cultural dele, às vezes, é tão baixo, que ele não entende que aquela agressão que ele está fazendo, ele gera consequências aí, né, imensuráveis, né? Então, Exato. eu acho que, assim, esses policiais que são negros, eles têm que pensar, porque e o filho dele vai passar pela mesma situação. O sobrinho dele vai passar pela mesma situação que ele. Então, ele tem que pensar no que ele vai fazer. Você sabe muito bem, Marcos, que eu sou advogado, mas eu não defendo a impunidade. Quem pratica o crime tem que ser investigado, processado, condenado e cumprir a pena de acordo com a lei. Mas agora, com esse sistema de segurança pública da mesma forma, as pessoas agindo com violência, né? E muitas vezes é o sistema que coloca, às vezes, também o negro contra o próprio negro. O negro tem que abrir o olho. Né? O negro tem que abrir o olho e falar, opa, eu estou batendo no meu irmão. Né? Exato. Será que é isso que eu quero para mim? Será que é isso que eu quero para o meu filho? Mas eu sei que isso acontece, eu sei porque eu já passei até por isso em sala de aula. Já passei até por sala de aula. Muitas vezes o outro negro fala assim, pô, mas esse negro aí está dando aula, ele está numa situação melhor do que eu. Né? Em vez de ele se espelhar no outro negro, né? Então às vezes acaba acontecendo esse tipo de coisa. Né? Mas é o que eu falei. Mas por que isso acontece? Porque ele não estudou história, né? Não passaram para ele que ele tem que ter orgulho de ser negro, né? E aí que você falou, Márcio, como que o negro deve agir diante do racismo, né? A área penal é bacana, né? Tem lá a ação penal pública condicionada à representação e tal e tudo mais. Mas, Márcio, nada melhor do que uma boa ação indenizatória. Exato. Entendeu?
pego no bolso. Quando chega no meu escritório, questões de preconceito, todo mundo fala, professor, mas você não é penalista? Eu falo, sou penalista, mas eu não sou besta. Você tá entendendo? Eu ligo pro Valdir, eu ligo pros outros colegas, falo, tô propondo uma ação aqui, uma petição, dá uma força aqui que eu vou entrar com essa ação. Entendeu? E aí, quando sai essa ação indenizatória, eu vou viajar, né? Você vê, o professor tá viajando, tá do outro lado do mundo. Saiu a ação indenizatória. Você pode ter certeza disso. Vocês entenderam? Por quê? Eu acho que funciona muito mais a área civil do que a área penal nesse aspecto. Não que a área penal não tenha que agir, tem que agir. Mas o direito é a última ratio, Márcio, né? Perfeito. Se o direito civil resolve o problema, vamos resolver com o direito civil, tá? Então, eu particularmente, eu acho que a ação indenizatória dá ótimos resultados. Hoje tem como você provar, tem câmera, todo lugar tem câmera, você consegue filmar, então produz prova e tudo mais, né? Daí você falou, mas como se portar, né, diante do racismo, né? Eu sempre falo, Márcio, nada mais incomoda um racista do que um negro de autoestima. Verdade. Entendeu? Você vê um negro passando de cabeça levantada com autoestima e se incomoda. E é para incomodar mesmo. Eu não me preocupo, né? Você não precisa gostar de mim, não. Você precisa gostar de mim, não. Você só me respeita. Você não respeita. Aproveitando esse gancho aqui, uma pergunta. Você me permita agora jogar um pouco de confete? Tá. Confete não, purpurina, vai. Você é um homem negro, bem-sucedido. Eu conheço a sua origem, sei que você é um cara de uma origem, não vou falar humilde, mas também não recebeu nada de mão beijada. E eu quero perguntar para você o seguinte: hoje você é professor, advogado, escritor, mestre, né? Eu queria que você falasse para mim, enquanto seu telespectador e os nossos alunos, cara, o que de 20 anos para cá, de 30 anos para cá, melhorou? O que você recomenda? O que você deixa para essa galera? Até porque você pode falar com muito mais veemência, com muito mais clareza.